Bom dia, meus amores. Agora já tô produzida. Vocês me viram no carro sem produção nenhuma e agora já produzida. Gente, antes de falar até do colágeno, eu tô impressionada com meus cílios. Hoje eu vou dar dica do que eu fiz para os cílios. Não é aqueles cílios postiços, não é. Como é que chama? Aquele negócio, extensão de ciliar. Não é. É um produto que a gente passa nos cílios, ó, que cresce. Ó meus cílios. Eu passei um rímel fraquinho. Caramba, tô impressionada. Ontem eu tava um tempão sem usar maquiagem por causa da irritação nos meus olhos. E aí ontem eu fui fazer uma gravação e resolvi, agora já tá bom, vou passar maquiagem. Quando eu fiz assim, eu vi até um susto. Eu perguntei até a Patrícia se não tava exagerando, se não tava meio com olho de boneca. Mas não, são meus cílios que cresceram. E aí eu vou dar hoje também dica de como você fazer crescer sua sobrancelha. Então, ontem uma paciente veio e falou, olha só minha foto, eu tô melhor porque eu tô fazendo os tratamentos, mas minha sobrancelha também cresceu. Foi dica que você deu de como crescer com a sobrancelha. Então hoje eu vou postar mais tarde, combinado? Então vamos lá começar. Falar sobre colágeno, essa coisa que é tão falada, que será que é o colágeno? Para que serve o colágeno? Será que colágeno oral realmente funciona? Eu falo que não. Tem gente que não acredita e tem gente que insiste. Então vamos começar entendendo o que é o colágeno. Eu peguei uma foto do colágeno. O colágeno é uma fibra. Tá vendo? Aqui a gente vê a fibra completa. E à medida que a gente vai aproximando o microscópio, a gente vai vendo que ela é um entrelaçado de fibras. E quando a gente aumenta mais ainda, a gente vê que ela é composta dessas bolinhas que são chamados de aminoácidos. Os aminoácidos é que formam o colágeno. Então, vamos entender por que o colágeno oral não funciona, mesmo que que falem. Tem estudos que falam que o colágeno oral funciona. Gente, estudo, a gente tem que ver muito bem como o estudo foi feito, por quem foi feito. Se esse estudo foi feito pelo laboratório que produz o colágeno, ele é um estudo que a gente chama que tem conflito de interesse. Ou seja, é óbvio que o estudo pode ser manipulado de forma a provar aquilo. Mas um estudo sério, numa universidade, numa entidade, num lugar que não tenha conflito de interesse, seria muito difícil de ser feito para provar a eficácia do colágeno oral. Eu imagino um estudo da seguinte forma: teriam que ser gêmeas idênticas, uma tomando colágeno oral na dose X, a outra tomando um placebo, que tem que ter o mesmo cheiro, o mesmo gosto, a mesma textura do colágeno oral, mas não pode ter nada. E aí, ter médicos que não sabem, ou pesquisadores que não sabem quem está tomando o quê, para identificar, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, acompanhando com foto, com biópsia de pele, para ver se realmente esse colágeno oral. Mas eu acho que não funciona, porque não tem nenhum estudo com embasamento científico publicado por órgãos, por revistas indexadas, sem esse viés de fabricante, provando que o colágeno. E eu vou explicar por que não funciona. Então vamos lá. Quando a gente ingere colágeno, a gente ingere assim, ó, a molécula, a partícula inteira do colágeno. Quando você ingere, você toma, ele vai passar para o seu estômago e ele vai começar a ser degradado pelas enzimas, porque essa partícula grande não consegue ser absorvida pelo estômago. Então ela vai ser degradada, vai sendo degradada, até que ela vai virar bolinhas isoladas. Essas bolinhas são os aminoácidos. Então, na verdade, o que você absorve não é a fibra de colágeno inteira, são os aminoácidos.
E aí, aminoácidos, existem 22 aminoácidos essenciais. Lisina, glicina, arginina. Tanto faz se esse aminoácido veio do seu colágeno em pó, do seu colágeno em cápsula, ou se ele veio de uma verdura, de um legume para quem é vegano, de uma carne, de um ovo, tanto faz, vai ser o mesmo aminoácido. O seu organismo não consegue identificar que esse aminoácido foi da marca tal, então por isso ele tem que ir para a pele. Não existe esse GPS para guiar esse aminoácido direto para a pele. Não existe nenhum sistema de enzima que é ativado quando você come o colágeno que vai fazer um feedback positivo para a sua pele e aumentar a produção de colágeno. E o colágeno afinal, para que serve o colágeno? Na verdade, o colágeno a gente tem em várias áreas, a gente não tem só na pele. A gente tem nas articulações, a gente tem nas unhas, a gente tem nos tecidos geral. E o colágeno é uma fibra que ele dá firmeza, ela prende as coisas no lugar. Então a sua pele, quando você tem colágeno, ela fica firme, a sua articulação fica hidratada, ela é responsável pela substância fundamental da derme que embebe todos os tecidos. Então esse aminoácido, esse colágeno que você ingere, que vai ser degradado no estômago, no intestino, e vai ser absorvido, ele vai passar pela corrente sanguínea, ele vai passar pelo fígado, ele vai ser distribuído para todo o organismo. E esse aminoácido vai servir sim para produzir o colágeno na pele, em todos os tecidos, mas também vai servir para produzir outras proteínas, porque o colágeno é uma proteína, uma fibra proteica. Ele é uma fibra de proteína só. Mas existem outras proteínas que a gente tem no corpo da gente, como, por exemplo, enzimas são proteínas, tem proteínas estruturais, tem proteínas que são responsáveis pelo... E anticorpos são proteínas, então toda a parte imunológica é proteína. Então esse aminoácido que você obteve a partir da sua alimentação ou da suplementação, você vai usar para produzir inúmeras proteínas, inclusive o colágeno. E aí, então vocês vão perguntar, então por que a gente perde o colágeno? Na verdade, a gente tem na pele uma célula dentro da pele, dentro dos tecidos, das cartilagens, de todos os tecidos, a gente tem essa célulazinha chamada fibroblasto. É essa célula que produz não só o colágeno, mas ela produz também o ácido hialurônico, ela produz fibra elástica, ela é responsável pela formação do tecido conjuntivo, da derme. O ácido hialurônico compõe a substância fundamental da derme e faz a hidratação. A fibra elástica faz com que, ao ser puxada, a pele volte para o lugar. E o colágeno faz isso aqui, dá firmeza à pele, tá? Então, ele produz isso. E por que a gente vai perdendo colágeno a partir dos 30 anos? Por duas causas. Porque essa célula vai ficando cansada, ela vai ficando, que a gente chama de senescente, envelhecendo, igual a gente. Então, vai diminuindo a capacidade dela produzir colágeno. E também existem fatores externos que aumentam a degradação desse colágeno. Então, a gente tem uma célula que está começando a ratear. Eu costumo falar que é igual um carro. Não é o seu carro tá com dificuldade de funcionar porque o motor tá ruim, tá envelhecido, precisa de lubrificação, precisa trocar peças. Não é porque você deixou de colocar gasolina, o tanque tá cheio. Tá cheio porque você faz uma alimentação saudável e a maioria das pessoas
fazem. É muito difícil você ter uma dieta que seja pobre em aminoácido proteína, mesmo pacientes veganos, pessoas veganas, porque você não consegue a proteína em si, mas você consegue os aminoácidos de diversos vegetais, legumes, frutas, etc, etc. Então, se a gente tiver uma alimentação saudável, e no mundo da gente é muito difícil você não ter uma alimentação que tenha, pelo contrário, a gente tem uma alimentação que é riquíssima em proteína. Então, a gente tem colágeno de sobra, não precisa suplementar. Por quê? Café da manhã, você tem que tomar leite. Leite tem proteína, não tem colágeno, mas tem proteína. Você come queijo, tem proteína. Você come, sei lá, embutido, tem proteína. No almoço, você come legumes, tem aminoácido. Você come arroz e feijão, tem aminoácido. Você come carne, tem proteína. Então, assim, a gente, na verdade, a gente tem sobrecarga de proteína. A gente tem excesso de proteína. A gente não precisa. Então, eu bato muito nisso. Por quê? Porque eu acho que ficar gastando dinheiro com coisas que não vão dar resultado, eu não acho legal, entendeu? Então, que a gente poupe o nosso dinheiro para gastar em coisas que realmente vão fazer diferença para a qualidade da pele da gente, para a saúde da pele da gente, para a nossa saúde em geral. Então, eu acho melhor do que você comprar um pó de colágeno, que primeiro é horrível de tomar, você fazer uma alimentação saudável, que é muito mais barato, muito mais agradável, né? A gente comer coisas gostosas. Então, o que está acontecendo? O seu fibroblasto está envelhecido, ele está produzindo. E à medida que a gente vai ficando mais velho, mais cansado ele vai ficando. Então, a gente tem que fazer coisas que vão ativar esse fibroblasto, aumentar a produção do colágeno. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, quais são os ativos que fazem isso? Então, os ativos que fazem isso estão no meu revitalizante facial. São 2 ativos que entram dentro da pele, eles entram dentro do fibroblasto, eles entram dentro do núcleo do fibroblasto e ativam. Vocês conseguem ver todo esse mecanismo que está acontecendo aqui para produção do colágeno, na fibra elástica, do ácido hialurônico? Então, o retinol e o matrixil, eles entram dentro do núcleo do fibroblasto, ele ativa o DNA para produzir RNA mensageiro, para produzir colágeno. Então, ele ativa esse fibroblasto que está lá descansando. Então, as 2 moléculas que mais ativam a produção de colágeno é retinol e matrixil. Então, você tem que ter no seu skincare, na sua rotina de skincare, pelo menos uma das 2. Se você tiver as 2, que foi essa ideia que quando eu fiz os meus cremes, né, a minha linha, eu queria realmente que tivesse as 2. Por que não ter o melhor dos mundos? Porque a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, cada vez o fibroblasto vai ficando mais cansado, mais envelhecido. Então, se a gente puder ativar ainda mais usando os 2, e aonde entra a vitamina C, que também é essencial. A vitamina C, ela entra primeiro para ajudar a formação do colágeno. Então, nesse mecanismo de produção de colágeno dentro do fibroblasto, que depois ele joga para fora, para os tecidos, a gente precisa, numa das etapas da formação de colágeno, da vitamina C como um fator ativador. Então, ela entra primeiro ajudando a produção do colágeno. A segunda coisa que eu falei é que a gente fica muito focado, quero aumentar a produção de colágeno, e a gente esquece de fazer coisas que vão diminuir a degradação. Porque se eu já tiver a produção baixa e eu aumentar muito a minha degradação, a quantidade de colágeno vai dar negativa. Então, se eu fizer coisas que vão fazer com que meu colágeno formado degrade menos, eu vou ajudar a minha pele também. Então, quais são os fatores que aceleram a degradação?
a gente já sabe muito bem, é o sol. Então temos que usar filtro solar diariamente, tá bom? Ah, mas eu não vou à praia diariamente. Mas você anda na rua, você leva seu filho na escola, você dirige até seu trabalho, você vai visitar, faz visitas aos seus, as pessoas, por exemplo, representante, né, que eu recebo aqui. Eles ficam indo de consultório em consultório para levar informações sobre os produtos. Eles andam na rua. Então, a quantidade de sol que eles pegam diariamente é grande. Você pode optar por duas coisas que são diferentes. Usar filtro solar com tonalizante, se você quiser ser mulher, só filtro solar já é suficiente. Porque o que degrada é o ultravioleta, tá bom? Então, o que degrada colágeno é o ultravioleta. Essa luz visível não degrada colágeno. Então, a gente tem que usar sempre filtro solar que tenha anti-UVA e anti-UVB. Isso é fundamental. Ou você também pode usar uma maquiagem, que é o que eu faço, que tenha filtro solar. Então, tanto faz você usar um filtro solar transparente, que ele é anti-UVA e UVB, um filtro solar tonalizante, porque você já quer aproveitar o filtro e dar uma corzinha na pele, como você usar uma maquiagem, sempre procurar ver maquiagens que tem filtro solar. Isso vai ajudar você a desacelerar o seu envelhecimento. Segunda coisa que a gente tem que fazer, a vitamina C. A vitamina C entra de novo aí, impedindo a degradação do colágeno. Por quê? Como que acontece a degradação do colágeno? O sol produz uma coisa chamada radicais livres, que são como assim, como se fosse uma ferrugem que vai degradando o seu colágeno. A vitamina C, ela tem ação antioxidante, ou seja, ela vai neutralizar esses radicais livres. Então ela atua de duas formas, por isso que a vitamina C entra de manhã e ela entra à noite. Ela entra de manhã para aumentar a proteção contra a formação de radicais livres que vão levar à degradação do seu colágeno, e ela entra à noite para ajudar a produzir seu colágeno, junto com, é claro, o matrixil e o retinol. Então, essa tríade aqui é a tríade santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a tríade santa da qualidade da pele. Então vamos lá. Segunda coisa que faz a gente perder colágeno, aumentar, cigarro. Então cigarro produz muito radical livre. Terceira coisa, alimentação, fast food. Fast food tem muita toxina. Ah, então não quer dizer que eu não posso comer fast food? Não, gente, é bom senso. Você ter uma alimentação saudável todos os dias da semana, um dia você pecar, né? Pode. Então não tem problema. Quarta coisa que eu esqueci ontem, exercícios exagerados. Não é aquela ginásticazinha, não. Mas, por exemplo, você pode ver que pessoas que correm maratona, que fazem exercício, que tem muito desgaste, tem uma pele extremamente envelhecida, não só do rosto, como do corpo, porque a gente perde colágeno em tudo, tá, gente? Então, por isso que a pele da gente, da pele do braçozinho vai ficando flácida, a pele da perna vai ficando flácida, o abdômen vai ficando flácido. Então, pessoas que fazem exercício extremamente demasiado, também você aumenta a produção de radicais livres e também você vai envelhecer mais rápido. Qual foi outra coisa que a gente falou? Acho que era comida. E sono, né? A privação do sono também você vai fazer com que você tenha alterações hormonais, vão fazer você ficar mais cansado e, claro, também vão impactar na qualidade da sua pele, tanto na produção de colágeno quanto no aumento da degradação. Então, são essas 4 coisas. A gente tem que ter uma boa noite de sono, a gente tem que se alimentar de forma saudável, a gente tem que sim fazer exercícios de forma regular, mas exercícios na medida certa, não precisa ser aquela loucura, né? É claro que vão ter aquelas pessoas
que vivem disso, né? Vão ser maratonistas, mas a gente pode fazer atletas, aí são atletas de ponta, mas você vê que a vida dele como atleta é curta. Ele vai ser jovem, né? A gente não pode aos 50 anos querer correr uma maratona todo mês, porque vai dar ruim para as articulações, vai dar ruim para a pele. E cigarro, então assim, que bom que as pessoas tomaram consciência. Ontem a gente estava até falando, a gente vê muito menos gente fumando dentro dos ambientes, é proibido, e na rua também. Então que bom que as pessoas, que o cigarro não só faz mal para a pele, mas faz mal para um monte de coisa, causa um monte de doenças, e eu não vejo nenhum benefício em você fumar. Então se você fuma, por favor, pare, porque vai ajudar muito a pele. E agora em relação aos tratamentos, muito bem, você chegou aqui para mim e você já tem sinal de perda de colágeno. E qual é o sinal de perda de colágeno? Vamos cá ver? Patrícia separou umas fotos aqui. Você começa a ver flacidez da pele. Então, você consegue ver essa pele assim? Flácidazinha, ruguinha. Isso é sinal de perda de colágeno. Primeira área que a gente nota a perda de colágeno, porque é uma área mais fina, sem muita sustentação, que eu falo pra você. Já aos 30 anos a gente começa a ver essa diminuição na produção e aumento da degradação da pálpebra. Então aqui você tem perda de colágeno. Outra área que você olha, aqui já é uma pele bem firmezinha, tá? Com bastante colágeno, uma pessoa jovem. Você vê que a pele é firme. E aqui você vê a perda de colágeno geral. Então você vê a flacidez da pele, do pescoço, né? A mudança, né? Essa queda do rosto. Isso é flacidez pela perda do colágeno. E como eu falei, a gente não perde só colágeno no rosto, a gente também perde no corpo. Então você tem flacidez da pele, perda de colágeno. Aqui de novo uma pele com perda de colágeno, você vê que começa a cair a pele, ela começa a despencar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra gente ver. Acho que foi isso. E aí o que a gente vai fazer para fazer essa célula que tá lá, ficando envelhecida, ficando cansada de produzir colágeno? O que a gente vai fazer para aumentar a produção de colágeno? Uma coisa eu já falei, o skincare que tem esses 3 componentes, vitamina C, matrixil, retinol. Evitar a degradação, usando filtro solar, alimentação, não fumar, fazer exercícios regulares, uma boa noite de sono, tudo isso vai ajudar. Em relação a tratamentos, como que a gente faz essa célula ativar? O que tem mais sido falado na mídia são os bioestimuladores de colágeno. Afinal, o que são bioestimuladores de colágeno? Bio, já fala, é uma molécula que é natural. Então, é uma molécula que a gente injeta na pele, você faz injeções na pele, e aí você pode fazer em qualquer área. Você pode fazer no rosto, você pode fazer no pescoço, você pode fazer no braço, você pode fazer na perna, na barriga, onde você quer ativar essa célula. Ele vai entrar na sua pele, ele vai penetrar na célula e ele vai como acordar a célula, fazer com que essa célula aumente a produção do colágeno. Então, o bioestimulador de colágeno serve para isso. Existem inúmeras moléculas que têm esse efeito. Tem o Radiesse, que é hidroxapatita de cálcio, que é um sal de cálcio. Então, ele vai, na verdade, ativar de forma energética. O cálcio, ele gera energia, então vai fazer com que o fibroblasto ative, acorde, tenha mais energia para produzir o colágeno. Você tem o Sculptra, que é o ácido polilático. Você tem o Elancê, você tem a policaprolactona, difícil de falar. Então, você vai injetar. Geralmente, em qual a frequência que você injeta? Depende do grau de perda de colágeno. Se você chega aqui com 30, 40 anos, que você perdeu um pouquinho
você teve uma diminuição leve na produção de colágeno, você vai fazer uma aplicação na área que você quer ativar o fibroblasto a produzir o colágeno uma vez por ano. Se você já chega com 60 anos, 70 anos, que você já teve uma perda maior, que você provavelmente tem menos células, menos fibroblastos, inclusive porque alguns fibroblastos vão morrendo de verdade. Então você fica até com menos células para poderem ser ativadas. Você vai ter que fazer um maior número de sessões, com intervalo mínimo de 4 meses, tá? Porque para você conseguir fazer com que esse fibroblasto seja ativado e produza colágeno a ponto de ser perceptível na foto, no olho, demora 4 meses. Outra coisa que a gente pode fazer e que eu amo, tecnologias. A tecnologia, ela funciona diferente, ela ativa o fibroblasto de uma forma diferente. Toda tecnologia, seja laser, seja radiofrequência, seja ultraforme, no final, o peeling também, principalmente se o peeling for mais profundo, como o peeling de fenol, que está muito em voga, o que ele faz? Ele queima a pele. No final, ele provoca uma queimadura. Se é uma queimadura localizada, uma queimadura difusa, aí você vai escolher o que você vai fazer, conforme a cor, o grau de flacidez, inúmeros fatores que vão levar em conta. Quando você queima um tecido, vamos lembrar de um bife? O que acontece quando a gente bota na frigideira o bife? Ele encolhe. Então, a primeira coisa que a tecnologia faz é encolher o tecido. Isso já é o efeito direto da tecnologia. Tem nada a ver com fibroblasto, nem tem nada a ver. Tá, se você só tivesse isso, você já melhoraria a pele, porque quando você tem a flacidez, você tem a perda do colágeno, a pele cai, ela fica frouxa, ela fica sobrando. Então, se você faz a tecnologia, você já vai encolher. Mas, como a pele é um tecido vivo, diferente do bife, que é um tecido morto, você vai ter a regeneração. Essa regeneração, quando você queima a pele, o fibroblasto acorda e fala assim: opa, a pele foi queimada, eu preciso cicatrizar essa pele, eu preciso trabalhar aqui. Eu não posso deixar essa pele queimada ser uma porta de entrada para micro-organismo. Eu tenho que restabelecer a estrutura dessa pele. Então, o fibroblasto começa a aumentar a produção de colágeno, de fibra elástica, de ácido hialurônico. A derme, ela é refeita. Então, quando você faz tecnologia, você não atua só no colágeno, diferente do bioestimulador. Você atua em toda a estrutura da pele. Então, aqui, ó, você atua na epiderme e na derme toda. E, às vezes, até no tecido subcutâneo. Como, por exemplo, a radiofrequência e o ultraforme vão ajudar a diminuir gordurinhas que a gente vai ficando com o rosto mais gordinho em algumas áreas. Então, aquela bolsa pode ajudar a reduzir. Então, a gente, com tecnologia, a gente consegue encolher a pele com efeito direto e indiretamente fazer com que esse fibroblasto acorde. Vambora produzir colágeno, vambora. E além de produzir colágeno, ele também vai produzir fibra elástica e ácido hialurônico. Então, a qualidade da sua pele vai melhorar. Quando que você vê esse resultado das tecnologias? Geralmente 1-2 meses depois, porque de novo a gente precisa de tempo para esse fibroblasto produzir o colágeno. Mas o bacana da tecnologia, das tecnologias de hoje, é que você tem o que a gente chama de downtime, ou seja, tempo de recuperação muito curto. Por exemplo, um laser ProDeep que penetra profundamente, pegando derme e epiderme e aumenta a produção de colágeno e fibra elástica, ele tem um tempo de recuperação de 2-3 dias. Você no dia seguinte, você com uma maquiagem, você trabalha tranquilamente. Então você não precisa se abster das suas tarefas diárias, diferente de um peeling de fenol. Mas é claro que tudo é ônus e bônus, tá, gente? Então, se você faz um peeling de fenol, é óbvio, a gente tem visto nas mídias, inclusive, resultados, mas o pós é daquele jeito, é terrível. Então, você faz casca, você fica em carne viva, você tem uma vermelhidão por meses, você tem um tempo de cicatrização que pode ser de 15 a
a 30 dias, mas os resultados são absurdos. Quando você faz um laser ProDeep, você vai ter um pós muito mais tranquilo, que vai caber dentro do seu dia a dia, você não vai ter que parar a sua vida, não vai ter que ficar trancado em casa um mês, você no dia seguinte já vai para academia, já faz tudo, mas em compensação, tudo é prós e contras, a gente vai ter que fazer mais sessões. A gente consegue, repetindo as sessões, o resultado bem próximo ao peeling de fenol. Mas o mais importante que eu acho, que eu gosto muito da tecnologia, não é só porque ela cabe no nosso dia a dia e faz com que a gente tenha uma qualidade de pele geral, mas porque também a gente pode fazer em pescoço e colo, que são áreas proibidas para o peeling de fenol. Então, pescoço e colo não podem ser feito peeling de fenol. Por quê? Porque o peeling de fenol realmente ele destrói toda a profundidade da derme. E aqui a gente tem folículo bem profundo. Aqui a pele é muito fininha. Se ela destruir, aqui vai criar cicatriz tipo queimadura. Então o peeling de fenol é um peeling muito complicado de fazer. Tem que ser feito realmente por especialistas que tenham muito estudo e muito embasamento e muita experiência com o peeling de fenol, tá bom? Então, que mais? Vamos lá. Podemos falar também daquele Snapchat? Isso, a Patrícia pediu para eu falar o que é o Snap Test. O Snap Test é quando você puxa a pele e vê quanto tempo ela demora para voltar ao estado de inércia dela, sabe? Você pode fazer assim na mão, ó, a minha volta rapidinho, porque eu fiz bioestimulador de colágeno e fiz o laser ProDeep aqui. O Snap Test, na verdade, ele não denota falta de colágeno, mas sim de fibra elástica, tá bom? Que é produzida pelo mesmo fibroblasto. E aí, quando que eu uso as tecnologias e quando que eu indico o bioestimulador de colágeno? Eu indico para todo mundo o bioestimulador de colágeno? Eu só indico tecnologia? Eu associo? Depende. Então vamos criar situações fictícias, tá? Que são situações, na verdade, que eu pego. Paciente que vem de fora, que mora nos Estados Unidos, Europa e vem uma vez por ano e tá com sinal de perda de colágeno, ela não vai ter tempo de fazer tecnologia. Se ela fizer, ela só vai conseguir fazer uma sessão. Então eu dou preferência ao bioestimulador de colágeno. Por quê? O produto vai ficar na pele durante um ano, ativando o fibroblasto a produzir colágeno. Então quando ela voltar depois de um ano, ela vai estar com a aparência muito mais jovem. E vou fazer ela usar diariamente o quê? A vitamina C, o retinol e o matrixil. Dessa forma eu vou conseguir resultados muito bons. Da outra vez que ela vier, talvez eu faça um laser mais forte, um peeling mais forte, para tratar o resto da pele. Porque, por exemplo, o bioestimulador de colágeno não pode ser feito na testa, não pode ser feito no nariz e não pode ser feito ao redor da boca. Então, se você for fazendo só o bioestimulador de colágeno, você vai ter essa pele desse lado aqui de um jeito e essa pele do meio de outro. Outra área que o bioestimulador é muito bom, pescoço. Então, uma pessoa que tem uma flacidez já grande em rosto e pescoço, eu gosto de fazer. Ela veio de outro estado, ela veio de outro país, ela me dá uma semana só para eu fazer um procedimento, eu vou optar pelo bioestimulador de colágeno. Mas se é uma paciente jovem que vem aqui e eu denoto perda de colágeno, eu dou preferência às tecnologias. Por quê? Porque eu vou tratar todas as áreas que estão comprometidas com a perda de colágeno. Eu vou tratar a testa, eu vou tratar a pálpebra, eu vou tratar o nariz, eu vou tratar a boca. E o que isso é interessante, uma coisa que vocês podem notar. Como que a gente sabe que a gente perdeu o colágeno nessa parte do lábio, ó? Sabe o que acontece? O lábio vai ficando assim, ó, longo. A distância entre a base do nariz e o lábio vai ficando assim, ó, maior. Então isso é porque o tecido ficou menos firme pela perda de colágeno, tá bom? E por último, a terceira situação, a pessoa que nunca tratou da pele e chega pra mim já com mais 50,
mais 60, mais 70 e já tem um envelhecimento muito grande. E eu sei que ela, além do fibroblasto senescente, ela tem pouco fibroblasto. Então eu tenho que ativar os poucos fibroblastos que ela tem, eu tenho que ativar. Então eu vou começar o tratamento dela com bioestimulador do colágeno e depois ela vai fazer várias tecnologias seguidas pra gente potencializar o efeito das tecnologias. Era isso, Patrícia, só. Isso tudo. Tá, gente? Olha, eu anotei algumas perguntas aqui. Tá. Vamos lá. Primeiro, Maria Ângela. A minha reumato me mandou tomar por 4 meses para artrose. Então não adianta. Mariana, olha, eu não vou entrar em conflito com a sua reumato. Assim, eu não vou entrar, assim, eu vou falar na minha área, tá? Mas assim, se você for pensar na fisiologia, e fisiologia não mente, não adianta, né? O que adianta para articulação é o ácido hialurônico injetável e a gente fortalecer muito a nossa musculatura, porque o joelho, o tornozelo, diminui peso se você tá com sobrepeso, né? Porque as articulações vão fazer musculação para fortalecimento da musculatura em torno dessa articulação. Porque se você fortalece essa musculatura, você poupa essa articulação. E claro, fazer coisas para diminuir a osteopenia, a osteoporose. Eu não vou criar caso com a sua reumato, eu sei que vários reumatos, mas eu não consigo acreditar no colágeno oral para nenhum tecido, infelizmente, não tem como. Então vamos lá. A Maria agora mandou assim: o meu rosto está derretendo dia após dia, não sei mais o que eu faço. Então, se seu rosto está derretendo, a primeira coisa é você começar com skincare, que eu já falei. Então, inserir a vitamina C. E aí, se você quiser, você pode entrar no site do @doutora Simone Beauty, né? E aí, você vai, as meninas vão ajudar, né? A equipe de especialistas, né? Nessa área de skincare, que eu treinei, né? São as minhas meninas do skincare, são derma experts. Elas vão te ajudar a montar o seu kit de cuidado diário. E aí isso é a primeira coisa. Segunda coisa, marcar consulta com a Simone, doutora Simone. Vir aqui pra gente começar a ativar essa produção de colágeno, entendeu? Então a gente tem que fazer bioestimulador, tem que fazer tecnologias. E cada vez que a gente fizer, Olha, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho 57 anos. Ó, vocês conseguem ver que eu não consigo, ó, você vê... Vou botar aqui, ó, a foto da menina. Ó, tá vendo? Esse é o snap test que ela faz, tá bom? Eu vou fazer em mim, ó. Ó, o meu faz menos que dela, tá vendo? Eu tô, juro, gente. Você vê que eu tô puxando aqui, ó, tô afundando. Afundando, ó. Não consegue. Isso é muito colágeno. Então vamos lá para a próxima. Isso é bioestimulador e tecnologia. E o cuidado diário? E cuidar diário. Sempre. Filtro solar. E doutora, no caso de whey protein e creatina, ajuda ou apenas gasto? Então, são proteínas, assim, se você, por exemplo, você tá fazendo whey protein e creatina, são proteínas, tá? Então, é outra fonte de proteína que vai ser totalmente degradada a aminoácidos e esses aminoácidos vão ser absorvidos, tá bom? Então, assim, ele é um suplemento. Se você tem uma alimentação que você já inclui carne, ovo, legume, nananana, realmente eu não vejo como o suplemento vai te ajudar. O que alguns médicos que trabalham nessa parte de medicina desportiva falam é que às vezes para você aumentar a produção de musculatura, hipertrofiar, porque assim, o músculo, o número de células é determinado na nossa infância. Por isso que é tão importante a gente fazer exercício
e ginástica, fazer atividade física na infância para aumentar o número de células musculares, tá, gente? É super importante a gente estimular as crianças a fazerem atividades físicas, brincadeira mesmo, de correr, pique-esconde, não é exercício não, é brincadeira, jogar bola, é pular corda, isso aumenta o número de células. Depois que a gente passa da infância, o número de células musculares ficam definidas, mas o que acontece quando a gente faz musculação, a gente hipertrofia. Então existe alguns médicos que falam dessa área que você precisa de um aporte maior de proteína para conseguir essa produção de massa muscular. Eu não sei, não existe estudo, realmente não existe, gente. Se alguém tiver, algum médico tiver um estudo, mas tem que ser um estudo sério. Não pode ser estudo que tenha viés, não pode ser estudo que tenha o que a gente chama de conflito de interesse. O que é conflito de interesse? O estudo feito pelo próprio laboratório. É óbvio que tem conflito de interesse. Ele vai querer provar o quê? Que o produto dele não funciona? Então tem que ser estudo realmente feito por uma universidade, tem que ser estudo com um número de pessoas bem grande. Não adianta você fazer estudo com 2 pessoas, com 20 pessoas, é estudo ridículo, não é estudo com base científica, entendeu? Então a gente eu realmente não vejo. Se você tem uma alimentação saudável, você faz musculação, seu músculo vai ir até onde ele pode, porque ele foi, na verdade, determinado na sua infância. Então, realmente, se você tem pouca musculatura, você não vai conseguir ter aquele braço gigante, a não ser que você tome hormônio. E aí é uma complicação sem fim, né, Patrícia? Aí já é uma outra história. Isso. Vamos lá. A Amanda perguntou assim: você indica sempre mais de uma sessão para o Ultraformer? Se eu indico mais de uma sessão, às vezes sim, Amanda, às vezes sim, mas não é seguido, tá? O Ultraformer, ele é bom principalmente para área de pescoço e papada. Eu, para rosto, particularmente, eu gosto mais da radiofrequência e do laser. E vou explicar por quê. Porque o Ultraformer, ele pega mais profundamente. E no caso do rosto, a gente não precisa dissolver gordura profunda. Pelo contrário, a gordura profunda que dá sustentação, suporte para o nosso rosto. Aqui que a gente é papada, aqui se a gente pegar a musculatura, às vezes a gente tem um platisma que está um pouquinho flácido, que faz com que a gente fique com o pescoço assim, ó. Então essa retração que o Ultraformer faz. Mas essa retração não é rápida. Então você faz a sessão, tem que aguardar de 4 a 6 meses para ver o resultado final dele. E aí, se for necessário, pode repetir sim. Mas não é que eu indique para todo mundo. Você tem que ver o resultado de cada um. E você pode associar, você pode fazer o bioestimulador, o Ultraformer e o bio no mesmo dia para que você potencialize o efeito do Ultraformer. Vamos lá. A Zilda Moura mandou assim: doutora, a receita do Ivo Pitangui é boa ou é mito? A receita do Ivo Pitangui é antiga, né, amiga? A gente tem coisas muito melhores. Então a receita do Ivo Pitangui, na verdade, era numa época que a gente não tinha cosméticos. Então ele foi muito inteligente. Realmente o Ivo Pitangui era um médico excepcional. Nós não temos dúvida, né? Era um cirurgião e um médico numa clareza. Então naquela época não existia nada. Então o que ele fez? Ele colocou a vitamina A. Hoje a gente tem o retinol, que na verdade a vitamina A, o retinol, ele é derivado da vitamina A. Aí por que não é bom a gente passar vitamina A? Porque a vitamina A, ela tem que ser ativada dentro da pele. O retinol já é a vitamina A ativa. E quando a gente bota pinguinho, a gente não sabe a concentração. Será que é a concentração adequada? Será que a absorção vai ser adequada? Segunda coisa que ele botou foi hipoglós. Na verdade, para que serve o hipoglós? Para hidratar, porque tem óleo, né? Normalmente a mulher pós-menopausa tem a pele mais seca, então ele tem um óleo, mas só que é hidratação de barreira, então lembrando que ele pode causar acne. E ele tem o óxido de zinco.
Óxido de zinco, na verdade, é o filtro solar. Os filtros solar que são base, eles têm sulfato ferroso e óxido de zinco. E a terceira coisa, eu não me lembro o que era. Acho que era Bepantol, alguma coisa assim. Então, assim, hoje a gente tem produtos muito melhores, que tem concentrações, que tem veículos melhores, né? Do que você imagina passar hipoglós na cara, né? Então, na época era muito bom, hoje a gente tem coisas melhores. Evoluímos, graças a Deus. Então, antigamente a gente tinha que discar o telefone. Hoje a gente tem o WhatsApp. Por que não usar o WhatsApp, né? Mais uma, hein? Doutora, qual a alternativa para o botox na região do pé de galinha? Quando você tem pé de galinha, às vezes o botox não funciona, porque na verdade aquilo foi perda de colágeno. Então você tem que fazer coisas que restaurem seu colágeno, exatamente o que eu falei. Você pode fazer aqui, você não pode fazer bioestimulador, tá? Pertinho do olho não pode. Então, para estimular colágeno nessa área, a gente usa fio de PDO. Fio de PDO é outra coisa também que ajuda a estímulo de colágeno. E, claro, tecnologias. Aí o Prodip é melhor, Dual Mold, o pirindifenol mais levezinho para complementar, ajuda bastante. Inclusive eu coloquei um antes e depois de um pirindifenol para a área de pálpebra maravilhoso, ficou um resultado maravilhoso. Então é isso, terminamos, hein? Então foi isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, foi uma aula super completa. E fico à disposição de vocês, tá bom? E o cupom 24 horas está ativo. E o cupom 24 horas está ativo. Então aproveitem para comprar a tríade, a Santa Tríade. Para o seu colágeno. Xuxa, Eliane e Angélica. Aqui assim, né? A Xuxa, Eliane e Angélica, né? Vamos botar a Xuxa é o revitalizante, né? A Xuxa é o revitalizante. Angélica e a vitamina C, né? A vitamina C.